numa boa, né, no Mar Morto de alta salinidade. Nós vimos toda aquela maravilha subaquática do Mar Vermelho. Nós vimos onde Maria teria recebido a visita do anjo e onde Jesus teria nascido, que eram os pontos mais importantes, né? Hoje nós vamos falar da terceira bandeira, que é da Jordânia. Nós já vimos Israel, já vimos Palestina, né? E como em todo começo, eu continuo com o ato de contrição, né, que eu fiz ontem à noite, o que eu deixei de falar. Então, a primeira coisa é, o Roberto tinha razão com relação a Tel Aviv. Tel realmente é morro, e se não me engano, Tel Aviv, ou colina, né? Tel Aviv significa colina da primavera. Mas aí eu cometi um erro, né? Usando uma figura de português chamada metonímia, quando a gente troca a coisa pelo seu uso. Então, na verdade, é um morro, mas ele é usado muitas vezes e quase sempre para cemitério, né? A tradução em inglês é interessante, é mound, e mound significa tudo isso, né? Colina, morro e cemitério ao mesmo tempo, né? O Roberto também perguntou se Tiberíades era em homenagem ao Tibério. Sim, né? Provavelmente ele não esteve lá, mas foi durante o governo dele que aconteceram muitas coisas interessantes em Israel, né? Sobre o terceiro templo, o, há realmente um desejo dos judeus de algum dia construir o terceiro templo naquela região, mas nós vamos voltar a isso mais adiante. Em um determinado momento eu falei no submarino de Eilat. Eilat é aquela cidade à beira do Mar Vermelho, né? E lá você toma um submarino e você enxerga aquela vida submarina a 60 metros de profundidade. Em homenagem ao Ari, imaginem qual é a cor desse submarino. Imaginaram? Amarelo. Amarelo, certo? Em seguida, uma coisa que eu esqueci de mencionar foi a palavra bidu. Quando era moleque, a gente usava muito a palavra bidu com sentido de adivinhão, né? Eu tentei ver a correspondência entre bidu e beduíno, que tem tudo a ver, porque os beduínos são os adivinhões do deserto. Eles conseguem, por exemplo, te localizar qualquer vida animal a uma distância bastante considerável, né? Mas eu não vi isso em lugar nenhum, então fico com a dúvida. Sobre Israel e Unesco, a gente apresentou as 10 maravilhas do ponto de vista da Unesco, né? E talvez os mais católicos tenham ficado chateados que não apareceu nenhuma menção à região onde Cristo fez milagres, ao Mar da Galileia. Na verdade, o que aconteceu é que essa região, com Cristo e sem Cristo, foi tentativa. Então, Israel propôs que, que elas fossem incorporadas à Unesco, assim como o primeiro kibbutz e outras coisas. Mas elas, por enquanto, não foram aprovadas e agora que Israel está fora, continuam reprovadas, né? Também não falei da moeda da Palestina. A Palestina não tem moeda própria. Então, lá circula a moeda de Israel, circula a moeda da Jordânia, circula o dólar, e na faixa de Gaza também a moeda egípcia circula. Então, a Palestina é uma nação que está se formando e esperamos que esse ano a gente tenha boas novidades lá. Ok. Tendo feito o ato de contrição, eu agora quero fazer uma coisa que não é trivial fazer nesse momento, mas é melhor fazer agora que no fim, que eu não sei se eu chego até o fim. Uma sessão de agradecimentos. Primeiro, a minha esposa, que me acompanhou em muitas viagens, e que, se Deus quiser, vai me acompanhar em mais algumas, né? E que sempre dá alguns palpites muito construtivos em cima de coisas que eu menciono muito, que eu deixo de mencionar. Eu deveria agradecer a Deus também, mas nesse momento difícil,
Eu deveria agradecer a Deus, a Jeová e a Alá. Então eu vou pular esse pedaço. Eu quero agradecer muito a todos vocês por, por tudo aquilo que vocês estão fazendo, principalmente me perdoando por todas as falhas. Entrando um pouco nos bastidores, eu quero agradecer ao Wagner. Vocês talvez não saibam, mas a gente ensaiou toda essa porcaria que eu estou fazendo, tá? O Wagner perdeu um tempo dele para me ensinar a tentar mexer com toda essa geringonça, né, cibernética, e graças a ele a coisa não está saindo pior. Outras pessoas que eu gostaria de agradecer, a Ana e o Roberto, que volta e meia a gente troca mensagens, dá risada, fala mal de alguma coisa, fala bem de alguma, e a vida continua, né? E voltando à vaca fria, agradecer a Miriam, que toda vez que pôde sempre mandou algum material que poderia ser útil, né? E uma grande novidade, uma pessoa que eu esperava grandes contribuições nos fins da reunião, mas ele foi muito capaz de dar uma contribuição muito significativa no meio, né? Então, quando naquela primeira de Israel tudo se perdeu, o EFIM fechou de forma maravilhosa os gaps. E, finalmente, né, voltando aos bastidores, eu queria agradecer muito ao Arthur, que quando eu estava mais precisando de uma chacoalhada, ele soube como fazer do jeito fino de sempre. Obrigado, gente. Bom, eu continuo na minha forma de apresentar, que certo ou errada, ela me reflete, né? Eu tento fechar os gaps na medida do possível e enquanto a ignorância me permite, né? Então, meu jeito cartesiano de viver é esse. Tento, logo insisto. Ok. Bom, o que nós vimos, né? Nós vimos na terça-feira passada o que sobrou de Israel. Nós vimos na Palestina um pouquinho da faixa de Gaza. Cadê meu apontador? Está aqui. Um pouquinho da faixa de Gaza. Nós vimos 3 cidades altamente bíblicas, né? Hebron, Jericó e Belém, né? E hoje nós vamos falar da Jordânia. E nós vamos falar dessa parte ocidental da Jordânia, onde está concentrado tudo aquilo que pelo menos interessa do ponto de vista turístico, né? Esse mapa horroroso da Jordânia, ele é o melhor que eu achei para mostrar tudo aquilo que vale a pena a gente ver, né? Então nós vamos focar basicamente em 8 cidades: Jerash, a capital Amã, Madaba, Monte Nebo, Ashobak, Wadi Rum, Acaba, Petra. Acaba fica no Mar Vermelho, do lado de Eilat, né? Então, na terça nós falamos de Eilat, hoje nós vamos falar de Acaba também, que é uma cidade gêmea e com praticamente as mesmas propriedades. Que mais? Outra coisa importante, a parte de fronteiras. Jordânia tem 3 pontos onde você pode cruzar para Israel e vice-versa, né? Um deles fica ao nortão, bem ao norte da Jordânia, mais ou menos na altura do Mar da Galileia. Um outro, o segundo ponto, fica pertinho de Jerusalém. E o terceiro ponto fica entre Eilat e Acaba. São esses 3 autorizados e eles seguem horários muito especiais. E quando eu resolvi fazer a excursão, eu fiquei muito na dúvida porque parecia que se cobrava para entrar na Jordânia, né? Então fui tirar dúvida no consulado da Jordânia, né? E logo me fizeram pagar uma quantia maravilhosa para me dar para me dar os 2 vistos, né? E é engraçado porque o cônsul honorário da Jordânia não trabalha todo dia, né? Ele vai quando pode. Ele vai quando pode, despacha 1, 2 horinhas e aí você volta daí 2 dias para ver se a tua papelada ficou pronta. É mais ou menos isso.
O que nós vimos é que essa papelada era desnecessária. Aparentemente, quem entra por uma excursão não tem, não tem nenhuma necessidade de apresentar absolutamente nada. O visto é concedido na hora e de graça. Então, se algum dia vocês forem na Jordânia e não forem de carro, né, não sejam trouxas que nem eu. As formalidades de alfândega são muito bodosas. Você demora para entrar, você demora para sair, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo, mas as coisas acabam se resolvendo de uma forma ou de outra. Eu lembro que na hora de voltar, nós ficamos pelo menos 2 horas e meia presos na fronteira. E, de repente, tudo normalizou, a menos das nossas malas, que tivemos que dar um fôlego extra para recuperar. Elas tinham ficado presas lá na fronteira. Ok, vamos em frente. Essa seria a bandeira da Jordânia, muito parecida com a da Palestina. A grande diferença é essa estrela, né? E é aquilo que eu falei na terça passada. Os dois países são farinha do mesmo saco. Bom, vamos falar bastante da Jordânia agora. O clima da Jordânia é subtropical árido. Ele chega a ser mediterrâneo a noroeste, que foi o ponto por onde nós entramos. Ela é bem maior que Israel, umas 4 vezes Israel. A população é um pouco maior que a população de Israel. Cresce da ordem de 3% ao ano. E hoje em dia está atraindo uma série de imigrantes de países menos favorecidos que estão por perto, Iraque e Síria, né? Principalmente Síria. A população é levemente predominantemente masculina. As áreas urbanas são concentrações grandes, boa parte da Jordânia é um deserto, né? Do ponto de vista da religião, 98% são árabes, apenas 13% estão debaixo da linha da pobreza, menos de 5% subnutridos, o IDH é bastante razoável, é considerado alto. 98% dos domicílios têm acesso à água potável, que é bastante, e 86% à rede sanitária, o que é razoável. Expectativa da vida antes do Covid, 73 anos para os homens, 76 para as mulheres. A religião predominante é o islamismo. Existe alguns cristãos, principalmente ortodoxos. A Jordânia ficou independente em 1946, criou sua primeira constituição em 1952. Ela tem um rei e tem um parlamento. Tem muito mais rei do que parlamento. E ela é dividida em 12 províncias, e da mesma forma que Israel é dividido em províncias. Salário mínimo não é grande coisa, mas a moeda, o dinar jordaniano, é razoavelmente forte. E aqui no alto, vocês veem uma moeda, uma nota, né, de dinar jordaniano. PIB é razoável, boa parte vem dos serviços, 30% da indústria, o resto é agricultura, isso reflete mais ou menos a força de trabalho. O forte da Jordânia, em termos de economia própria, né, é a produção de fosfato e carbonato de potássio. O fosfato é exportado, dizem que a Jordânia é o terceiro maior produtor mundial de fosfato e seria também o quarto maior produtor mundial de xisto betuminoso. Esse fosfato é usado bastante na agricultura, né? Ele é usado como fertilizante, ele é usado como nutriente e conservante nos alimentos, ele é usado como detergente na limpeza, e aí ele pode deixar de ser interessante, porque se quando lançado nas águas, ele favorece que algas se desenvolvam na superfície, e com isso a luz não passa, a fotossíntese fica prejudicada, o nível de oxigênio dissolvido fica cada vez menor e a vida subaquática fica prejudicada. Eu não sei se vocês lembram, quando eu me formei, estava
é o forte. Carlos, Oi. opa, Carlos, você de Oi. repente sumiu. Você sumiu de repente. E agora, está dito que a minha conexão na internet está instável. Voltou? Tá. Voltei? Voltou. Voltou. Voltei. O que vocês perderam aí? A última coisa que eu falei. Você falou quando saiu da escola, daí... Pum. Quando eu saí da escola, estava no auge uma propaganda do Ultrafértil, falando do NPK, né? N nitrogênio, P fósforo, K potássio, né? E exatamente o fósforo e o potássio estão presentes no fosfato de potássio, que é a grande riqueza da Jordânia. O gás natural está começando a ser explorado sem ter que ser importado liquefeito. E hoje ainda estava acompanhando uma notícia que diz que Israel conseguiu achar grandes jazidas, ou sei lá se é jazida, de gás natural no Mediterrâneo. Né? O petróleo Onde? não existe no Mediterrâneo, bem no Tá. Mediterrâneo. Ok. E isso está criando de novo algum atritozinho com o Líbano. Então esses países realmente não deviam ser vizinhos, né? Tá. Não existe petróleo, mas o petróleo pode ser importado do Iraque e dos países árabes, que, enfim, falam a mesma língua, têm a mesma religião, bababá, bababá. A Jordânia também tem, pelo menos a nível de governo, uma relação bastante pacífica com Israel, embora eu tenha visto em pessoas um ódio irracional a Israel e aos israelenses. A balança comercial da Jordânia, as importações ganham de goleada das exportações. As exportações são principalmente para os Estados Unidos, Arábia Saudita, e as importações para a China, Arábia Saudita e Estados Unidos também. E se o mercado comum europeu fosse um país só, ele abocanhava uma boa parte das exportações e importações. Como a estatística está fragmentada, a Alemanha não entra com mais do que 5%. Em 2018, a Jordânia lançou seu primeiro satélite no espaço, o que significa que, do ponto de vista de tecnologia, eles não estão por fora, não. E nem no ponto de vista de esportes, onde, em Taekwondo, eles conseguiram ganhar algumas medalhas. O que eles pretendem também é oferecer educação para o mundo árabe como um todo. Eles têm mais do que 30 universidades, metade mais ou menos concentradas na capital, Amman. Elas não são muito bem ranqueadas no geral, mas são muito bem ranqueadas no mundo árabe. E com isso daqui eles oferecem para os países vizinhos, e cerca de 5% da população da Jordânia é universitária. Ok. Vamos em frente. Bom, nós vamos começar pela primeira cidade que nós visitamos, que é Jerash. Jerash fazia parte da Decápolis. Decápolis é o nome genérico que os romanos deram a um conjunto de 10 cidades e estados, das quais 9 estariam hoje na Jordânia, uma está em Israel e a outra é Damasco, a capital da Síria. Né? As mais importantes são exatamente Jerash, Damasco e a velha cidade de Filadélfia, que hoje tem o nome de Amman e é a capital da Jordânia. Em Jerash, como toda cidade que foi grega, né, e passou a ser romana, tem um sistema bem complexo de drenagem. Né? A entrada principal é por esse arco de Adriano. Adriano foi um imperador romano que, enfim, entre Adriano e Trajano, foi que Roma atingiu seu auge do ponto de vista de conquista do Mediterrâneo. Né? E a gente entra pelo Arco de Adriano, passa por um hipódromo, que é tipicamente romano, entra na cidade antiga, né?
entra na cidade antiga, logo de cara tem uma praça oval. Essa praça oval tem 160 colunas jônicas, ela é quase circular, né? E dessa praça oval sai um cardo romano que acompanha a direção norte. Como todo bom cardo, né? E é nesse cardo que ficavam, né, os principais estabelecimentos da época. Eu citei o Ninféum, que teria 4 peixes que se beijam. Normalmente o pessoal bota o Ninféum no encontro de águas, né? Eu não vi nessa figura o encontro de águas, mas provavelmente existe, e certamente o Ninféum é uma fonte, né? E a principal atração da cidade é esse templo de Artemis, né? Que é uma deusa grega que virou Diana, né? Para os romanos. Aqui estamos nós caminhando junto ao cardo. Existe um sistema de canalização que vai acompanhando o cardo. Aqui estamos nós na frente do Arco de Adriano. Aqui existe o famoso hipódromo. E vejam com um acrônimo muito curioso, né? RACE, Roman Army and Chariot Experience. Volta e meia, então, eles dão shows de corrida de carruagens. Eu não cheguei a assistir. Diz que existem 2 performances todo dia. No canto inferior à direita, um detalhe do Templo de Artemis. E o que deveria ser um cartão de visita de Gerace, né? É a gente poder se meter no meio dos capitéis, tirar uma foto olhando para cima. É uma sensação fantástica. Então, vimos Gerace. A segunda cidade que nós vamos visitar é Amman. Amman é a capital, né? Ela foi construída em cima de 7 colinas, que nem Roma, né? Mas ela se espalhou. Então, hoje, ela está construída em cima de 19 colinas. Dos 11 milhões da população de Amman, da Jordânia, 40% vive em Amman, 20% na cidade e 20% na grande, né? E é impressionante que desses 4 milhões e pouco, 1,5 milhão é de estrangeiros árabes, sírios, egípcios, palestinos, que vieram buscar um pouco de paz. Uma grande característica da região é o processo de fabricação de pão que vale a pena assistir e vale a pena comer também. Ele é delicioso, né? Aqui nós estamos no alto da Cidadela. Uma outra atração muito interessante é o Teatro Romano. E visto da Cidadela, a Amman me deu a exata impressão de um favelão. E não é verdade, né? Existe uma cidade moderna, bem desenvolvida, onde existem muitas multinacionais e ela faz frente a Dubai e a Doha. Seria, vamos dizer, no Oriente Médio, a terceira opção para uma cidade sede de multinacionais. Existe um museu arqueológico bem cuidado, que tem coisas extraídas de Petra, tem manuscritos do Mar Morto, nós já falamos na terça, né? A informatização é crescente, né? Amman tem o apelido de Vale do Silício do Oriente Médio, e é incrível a capacidade dela ser gêmea de várias capitais, do tipo todas as árabes, mais Chicago, Bucareste, São Francisco, Moscou, Singapura. Então é uma cidade grande, né? Que vista de cima não é impressionante, mas deve ter lá suas belezas que a gente não explorou na visita. Nós vamos falar agora de Madaba. Madaba é uma cidade relativamente pequena, né? Uns 70 mil habitantes, mais ou menos, dos quais 20 mil são gregos ortodoxos, e a eles, né, está associada essa igreja de São Jorge, da qual nós vemos algumas imagens. Bom, ver São Jorge, o dragão, uma Madonna, algumas imagens, não é nada demais, mas o que é importante dentro dessa igreja é o mapa da Terra Santa.
em formato de mosaico, que deve ser do século VI, provavelmente por volta de 560 depois de Cristo. E aí a gente vai dar uma pequena detalhada nesse mapa mosaico. Bom, no número 1 está Jerusalém. Não dá para ver com todo detalhe, mas enfim, o que está representado é a cidade murada. Número 2. Faltou dizer, direção norte nesse sentido. Então aqui nessa direção nós teríamos a Síria, nessa direção nós teríamos o Mediterrâneo e assim por diante. Número 2 é Belém. Número 3, Mar Morto. O Mar Morto, vocês podem ver que está dentro um barquinho, né? Com duas figuras e um pouco de sal. As duas figuras devem ter sido destruídas por iconoclastas que também andaram por aí na época. O número 4 é o Rio Jordão, que está representado por pontes, peixes e que chega no Mar Morto. O número 5, entre Jerusalém e o Rio Jordão, Jericó. O número 7 seria o Mar Mediterrâneo. Né? Esta indicação do Mar Mediterrâneo seria o Porto de Gaza, que era extremamente importante na época, e isso está representado pelo seu tamanho, né? Relativo dentro desse mapa. Outras coisas. O número 8 seria o Monte Sinai. O número 9 é o Delta do Nilo. O Delta do Nilo, estranhamente, está na direção errada, né? O Nilo vai na direção sul-norte, aí parece que está indo de oeste para leste no delta, né? Mas certamente os cartógrafos da época não podiam adivinhar tudo. Né? E com isso daqui, acho que a gente cobriu o mapa da Terra Santa, que é um mosaico maravilhoso. Devia medir perto de 20 metros por 6 ou 7, e o que está recuperado, né, é alguma coisa do tipo de 16 por 5. Onde é que a gente tem certeza? Por que a gente tem certeza que deve ter sido montado em 560 depois de Cristo ou mais? Porque ele menciona o Santo Sepulcro dentro de Jerusalém. E o Santo Sepulcro foi construído em 531 por aí depois de Cristo. Vamos detalhar mais um pouco. Então, se a gente expandir o que está vendo aqui, temos isso. De novo, com a mesma orientação para o norte, e eu vou tentar fazer um casamento desse mapa com o mapa atual que descreve a cidade velha murada de Jerusalém. O número 1 é a Porta de Damasco. Essa Porta de Damasco dá entrada no bairro muçulmano. Ela, do lado de fora, chega o metrô. Então, existe um sistema de metrô de Jerusalém que não entra na Cidade Velha, mas permite que você possa entrar nela ou descendo na Porta de Damasco ou descendo perto da Porta de Jaffa, que é aqui o número 6. Então, 1 e 6, 1 e 6, tá? Da Porta de Damasco sai o Cardo Romano, o famoso Cardo Romano. O Cardo Romano termina perto da Porta de Sion, que seria a entrada do bairro armênio. Então, vamos dizer, o Cardo Romano ele separa o bairro muçulmano do bairro cristão e o bairro armênio do bairro hebraico, a grosso modo, né? Então, nesse número 8, Porta de Sião, perto disso, temos o túmulo de Davi, a última ceia, a morte e ascensão da Virgem Maria, teria a igreja da dormição, né, que é uma das versões da morte da Virgem Maria.
Existe uma outra versão que ela teria morrido em Éfeso, na Turquia. E aí os cristãos veneram de um jeito, os cristãos católicos, os cristãos ortodoxos veneram de outro jeito. Bom, na entrada, na porta de Jaffa, teria a cidadela. O bairro hebraico, que está representado em azul, confina com essa parte apresentada em vermelho através do Muro das Lamentações. E esse lugarzinho daqui seria a entrada dos não muçulmanos para essa parte que é tipicamente muçulmana. Quem mais que eu esqueci de falar? Ah, sim. Aqui dentro, né, nessa área muçulmana, temos o Monte do Templo, a Esplanada das Mesquitas, porque não só tem o Domo da Rocha, como outra mesquita construída pelos muçulmanos. Antigamente era o Monte Moriah, que disse Jesus, será destruído, não restará pedra sobre pedra, e os muçulmanos também, eles fizeram o possível, para evitar que houvesse uma entrada de novo de Cristo pelo lado muçulmano. E existe um portão dourado, mais ou menos nessa posição, que eu não estou enxergando direito, e esse Não dá portão para ver. dourado, não dá para ver? Quando você aponta, não está dando para ver. Tá. Enfim, está escrito Porta Douro, tá vendo? Aqui no Tá, alto. tá. E tem uma flecha apontando para um portão dourado que está permanentemente fechado, desde o tempo 1500 e cacetada, quando os muçulmanos quiseram proibir de vez que o Messias entrasse por aí. Que mais que eu esqueci? Esqueci de falar que o decumanus, que é o que cruza o cardo, o decumanus principal está aqui. Ele morre pertinho do Muro das Lamentações, né, que é a fronteira entre o bairro hebraico e o bairro muçulmano. Faltou falar na Basílica. Só um minuto. Deixa eu só falar da Basílica do Santo Sepulcro, que é o número 4. Né? Essa Basílica do Santo Sepulcro, onde está o Gólgota também, né, onde Cristo foi crucificado, ela aparece no mapa antigo de Jerusalém com uma cúpula dourada. Essa cúpula já não existe mais. E em todo a cidade velha de Jerusalém mapeada aqui, todos que são pontos vermelhos indicam igrejas. O Getsemane e o Monte das Oliveiras ficariam do lado de fora, nessa região daqui. Fala, Roberto. Não, só uma curiosidade, tem uma porta da imundícia, você sabe que carolo é isso? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Deve ser meio sujo ali. Deve ser bem sujo, né? E normalmente na fronteira da cidade de Israel, né? Que estaria aqui, com a cidade da Palestina, que estaria aqui, as coisas não funcionam do melhor jeito, né? Então é bem possível que seja semelhante àquilo que eu mostrei para Hebron, mas eu não tenho certeza. Ok. Tá? Para variar, não tenho certeza. Então, o que sobrou? Né? Sobrou esse mosaico maravilhoso, né? Detalhado até o último ponto com a Jerusalém conhecida, né? E que ainda encontra grande correspondência com a Jerusalém amuralhada de hoje. Ok. Vamos em frente. Não muito longe de Madaba fica o Monte Nebo. Né? Então, o Monte Nebo, que tem uma altura de aproximadamente 750 metros, é onde o Moisés teria visto a Terra Prometida pouco antes de morrer. Existe uma igreja memorial, onde um mosaico grande retrata caçadores, animais, e tem uma inscrição do ano 530. E existe esse cajado e essa serpente, né?
dizendo: Moisés construiu uma serpente de cobre, colocou sobre o cajado, e se a cobra mordia alguém, olhando para a serpente de cobre, se alguém ficava curado. Aqui existe uma placa dizendo: Deus uno, Pai de todos, acima de todos, familiar com o que a gente está ouvindo por aí, né? Toda noite. Esse seria o glorioso mosaico, com a inscrição do ano 530, com todos os animais e os caçadores. A inscrição que está debaixo do monumento da serpente é: assim como Moisés ergueu serpente no deserto, o Filho do Homem tem que ser elevado, assim todo mundo que acreditar nele vai ter vida eterna. Eu tentei também ver a... Deveria ser o árabe ou o judeu, né? Ou o judaico. Eu não sei exatamente a diferença. Não sei. Do que Alguém aí... Alguém quer dar um palpite? Não, Eu imagino que seja em árabe pela localização, né? Porque está num país árabe. Mas, enfim, não tenho certeza. É árabe. É árabe, né? É árabe. Tá legal. É árabe. Do que é feito esse mosaico, Carlos? Boa pergunta. É de pedacinhos de pedra? De pedacinhos de pedra, sim, com certeza. Assim como o mosaico grande lá sei lá, de 20 por 6, né? Pedacinho de pedra, e dá para ver isso por Jerusalém, né? Deixa eu ver. Dá para ver nitidamente, ou quase, que são pedacinhos de pedra. Tá bom. Bom, algumas imagens da igreja, né? O que faltou eu falar? Que nós tentamos ver a Terra Prometida, mas era um dia de baixa visibilidade. Então, tudo que a gente conseguiu alcançar foi o Mar Morto. Opa. Está aqui. Conseguimos ver o Mar Morto, mas em dias claros dá para ver Jericó, e em dias muito claros dá para ver até Jerusalém, do Monte Nebo. Bom, nós estamos indo mais para o sul, nós estamos indo num forte que foi erguido pelos cruzados, chamado Ash-Shobak, hoje em dia, ou Montreal, no tempo dos cruzados, né? E eu achei duas coisas interessantes para mostrar. Primeiro, a estrada que leva por aí, é uma estrada bem pavimentada, razoavelmente dividida, dá para desenvolver boas velocidades, e o que chama atenção é o lixo em volta da estrada. Volta e meia você tem verdadeiros bolsões de lixo. Quando a gente estava em Israel, disseram para nós que os muçulmanos são muito limpos da porta para dentro. Você pode sentar no chão e comer, mas são muito porcos da porta para fora. E realmente é nítido, né? Em cidades onde estão as duas frentes, né? Fica muito simples verificar qual é o lado israelense e qual é o lado muçulmano pelo lixo. Uma outra coisa interessante também que tem aqui em Ashobah, não só as ruínas da fortaleza, mas principalmente o nacionalismo, né? Temos aqui uma bandeira da Jordânia. Ashobah não é uma parada fundamental, é uma parada acidental simplesmente para quebrar a viagem. Existe um outro castelo chamado de Karak, um pouco antes de Shobak, com características semelhantes. E aí as excursões param dependendo do horário em um ou no outro, no caminho para Petra, que é o grande objetivo. Ok. Bom, agora nós estamos chegando em Aqaba. Aqaba é a cidade que fica às beiras do Mar Vermelho. É uma nesgazinha de terra da Jordânia,
que se limita com uma nesgazinha de terra de Israel. Israel tem o porto de Eilat e Aqaba é o porto da Jordânia. As duas cidades são muito gêmeas, muito parecidas, né? Atracam navios nas duas, existem resorts nas duas. Aqaba está crescendo mais do que Eilat, está crescendo vertiginosamente até. Ela tem um crescimento demográfico do tipo, pelo menos 20% todo ano nos últimos anos. E um dos grandes motivos disso é que ela é uma área de incentivos fiscais. É uma espécie de zona franca, guardadas as devidas proporções. A gente vai encontrar em Aqaba Teus, de 4000 a.C. Ela viveu da extração de cobre nas minas vizinhas, como era Eilat, né? Eilat estava perto daquelas minas de Salomão. Aqaba também, né? A partir de Eilat, foi desenhada uma via nova trajana, que era basicamente para o comércio, e o Marco Zero fica em Aqaba. Tem uma fortaleza muçulmana reconstruída pelos mamelucos, até que os mamelucos fizeram alguma coisa. E em 1965, ela foi trocada com a Arábia Saudita por 12.000 quilômetros quadrados no deserto. Quer dizer, uma saída para o mar, veja quanto vale, né? E o toma lá da cá é o seguinte: o Iraque não tem saída para o Mar Vermelho. Ela só tem para o Golfo Pérsico. E aí, o que foi feito? Foi feito um terminal de oleoduto a partir do porto de Basra, no Iraque, e com isso daqui traz petróleo para a Jordânia, e com isso daqui Iraque tem uma saída nesse jogo de ganha-ganha. Faltou mencionar essa batalha de Aqaba. Vai ficar claro no próximo. Então aqui nós temos o Tel, aqui nós temos vestígios, né, da dominação romana. Nós temos a fortaleza muçulmana e depois mameluca. Nós temos o Marco Zero da cidade romana. E nós temos, finalmente, o nosso amigo Lawrence da Arábia, que realmente é um ser real. Ele existiu. O Lawrence da Arábia, o Lawrence é um sobrenome, o primeiro nome dele é Thomas. Ele foi um inglês que viveu na região. Ele, enfim, ajudou muito os árabes na guerra contra os turcos otomanos que estavam querendo dominar a região. E ele é muito lembrado por conta de todas as façanhas, e nós vamos falar mais um pouco dele mais adiante. O interessante é que, hoje em dia, o pessoal tem criticado bastante o Lawrence da Arábia, dizendo que ele não é uma figura tão carismática assim, quanto o general que chefiava o conjunto das forças árabes. Mas, enfim, há suspeitas de homossexualismo, que também não vem ao caso, mas ele perdeu um pouco da importância daquele maravilhoso filme, né, onde o Peter O'Toole era o Lawrence da Arábia, e onde o Omar Sharif, né? O Omar Sharif começou sua carreira para o bem das nossas namoradas. Bom, nós estamos agora voltando para cima. Um pouco para cima de Aqaba tem o Vale da Lua, o Wadi Rum. O Wadi é vale, né? E esse daqui é uma paisagem típica do deserto. Essa primeira figura de estudo, né? Você tem uma rocha perfurada e daí você vê o mundo. Essa daqui seria a entrada. A entrada, logo na entrada, você já vê os 7 pilares da sabedoria. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquíssimo. Bom, o que existe aí dentro? Existem pontes de pedra, formações naturais, petróglifos, beduínos que moram e que servem como guias, gente que faz o montanhismo, desenhos que a natureza fez no arenito. Aqui nós temos a fonte de Lawrence,
que na verdade é um oásis, né? E que ele descreve como um pequeno paraíso no livro que ele escreveu, Os Sete Pilares da Sabedoria. Então é engraçado, né? Dá a impressão que os sete pilares da sabedoria vieram antes, e realmente vieram, mas o nome veio depois. Primeiro, o Lores da Arábia escreveu o livro, e depois essas formações foram chamadas de sete pilares. Existe uma caverna contendo um mapa de pedra de 3.000 anos antes de Cristo, certamente bem inferior àquele de Madaba, né? Existem moradias de beduínos, com suas tendas de pele de cabra e concreto, com seus veículos até 4x4, com suas escolas separadas para homens e para as mulheres, com suas lojas, com o quartel-general da Patrulha do Deserto. E só para dar uma ideia do que é o livro Sete Pilares da Sabedoria, ele diz que os sete pilares da sabedoria são, primeiro, o tempo; segundo, a vida reflexiva; terceiro, se houver ambiguidade, dar sentido; quarto, ter bom senso nas decisões; quinto, ser pragmático na hora de viver a vida; sexto, empatia; sétimo, a maturidade emocional. E tudo isso junto com lembranças da guerra e com descrições de lugares maravilhosos como esse. Não é à toa, né, que hoje em dia essa região de Wadi Rum está naquele livro de 501 lugares que você tem que visitar antes de morrer, né? De toda essa parte da Terra Santa, eles falam em Wadi Rum, eles falam em alguma coisa de Petra, eles falam de Jerusalém. Acabou. São as três únicas menções. Bom, além do livro, né? Perdão, do filme Lores da Arábia, Guerra nas Estrelas foi rodado aí em parte, Egito foi representado aí, Marte foi representado aí, o filme Aladdin, né, do Disney, também tem cenas tiradas daí. E uma coisa que eu nunca ouvi, mas eu achei no Wikipedia, eu achei curioso, é que existe um CD, Deserto de Revelação, de uma banda gospel, Diante do Trono, que eu nunca ouvi, com uma cantora, Ana Paula Valadão, idem, né? E a capa desse CD é exatamente esse Wadi Rum. Mais algumas imagens, né? Nossos amigos beduínos, nosso mapa, nossos petróglifos e alguma formação bonita que a natureza esculpiu no arenito. Vamos para os patrimônios da humanidade. São 5. Naturalmente, Petra foi o primeiro, Wadi Rum foi o quarto, e a gente vai falar um pouco do segundo, do terceiro e do quinto. O segundo é uma fortaleza do século VIII, que contém um presídio, um banho turco e uma sala de audiências muito bonita com afrescos. Aí o terceiro item é... Opa! Perdão. Fiz o que eu não devia. Fiz o que não devia. Deixa eu ver como é que eu volto agora. Como é que eu volto, Wagner? Voltei. Ok. Então, aqui é um acampamento militar romano, 16 igrejas com mosaicos. Existe uma em particular, acho que se chama São Francisco, que tem um mosaico bizantino, como aqueles que a gente está acostumado a ver, né? E um mapinha também da região. E o quinto, eu acho o mais interessante de todos, e está escrito Batismo de Cristo. Então, na verdade, Cristo foi batizado perto do Jordão? Foi. Cristo foi batizado onde eu me rebatizei?
Já vimos que não, ele foi batizado mais perto do Mar Morto. Cristo foi batizado do lado de Israel? Diz Israel que sim. Diz a Jordânia e diz a Unesco que não. O local legítimo do batismo de Cristo, que atrai peregrinos até hoje, é exatamente do lado da Jordânia. Ok? Vou falar um pouquinho de Petra. Então eu deixei a cereja do bolo para o fim, né? E deixei para o fim também a cereja do bolo dentro da cereja do bolo, que seria aquele palácio maravilhoso que vocês estão cansados de ver. Bom, historicamente, como é que funciona tudo isso? Existia, né, um lugar chamado Sabá, bem colado com a Abissínia, junto ao Mar Vermelho, e nessa região se produziam mirra e olíbano, do qual você pode fazer o incenso. E aí daí saíam caravanas que passavam por Meca, Medina, cidades sagradas árabes, iam para o norte, passavam por Petra e se dirigiam para Damasco. Essa viagem desde o Iêmen, né, de hoje, onde fica Aden, até Damasco, devia levar alguma coisa parecida com 65 dias. Então, vocês imaginam como era precioso você poder passar a noite no deserto num caravansarai. E aí os habitantes de Petra da época foram espertos o suficiente e botaram em volta, né, de toda essa área desértica, caravansarai para o pessoal passar e pagar pedágio. Esse caminho também não era só para Damasco, mas era também para Gaza, que era um grande porto na época, né? E antes um pouco disso desviava para Acaba e Alexandria, que também era outro porto importante do Egito. Então, vamos dizer, o comércio das especiarias, do incenso, da mirra, vinha desde o sul da Arábia, cortando e passava por Petra. Isso dá a ideia, talvez, que os reis magos venham daí. Não vêm. Tá? Os reis magos vêm provavelmente da Pérsia, provavelmente também não são reis, provavelmente são astrônomos e astrólogos, né? Coisa que a Pérsia na época era muito boa, e certamente eles fizeram esse caminho de chegar até onde chegaram em menos do que 65 dias, né? Desde o Natal até, até o 7 de janeiro, né, da Epifania, são aproximadamente 14 dias. Okay? Bom, voltando a falar de Petra. Petra fica entre 800 a 1.400 metros acima do nível do mar. Tem dois acessos. O mais difícil desde noroeste, a partir da montanha, e um mais fácil, desde leste, através de um cânion que nós vamos explorar mais, com 1,5 km de tamanho e 200 metros de profundidade. O que é típico em Petra é uma rocha peculiar formada pelo cúmulo de grãos de areia e que assume tonalidades extremamente variadas e bonitas. E com o sol batendo fica mais bonito ainda. Bem próximo a Petra existia sílica, que foi usado pelos habitantes de Petra para as construções, transformada em cimento impermeável. A região é pouquíssimo chuvosa. Cai 150 milímetros por ano. Só para vocês terem ideia, São Paulo cai umas 10 vezes mais. Por outro lado, existem os vales vizinhos, os wadis, né, que são de rios normalmente secos e que podem transbordar de uma hora para outra, provocando aluviões. E os habitantes de Petra, eles tiveram a grande capacidade de aproveitar cada gota de água que caía no deserto. Então eles conseguiram construir aquedutos, cisternas e conseguiam suprir Petra com 40 milhões de litros de água por dia.
Se vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão ver que Petra, no seu apogeu, teve 30 mil habitantes. Hoje em dia, o que a ONU diz é que cada habitante deve gastar um pouco mais de 100 litros por dia, embora no Brasil a gente gaste uns 200. Tá? Então, se imaginem quanta água sobrava, né? E quanto isso deve ter feito bem para a cidade e para os visitantes. Né? A área era fértil na época, cultivavam-se cereais, videiras, cabras, né? E lá se desenvolveu um povo árabe entre o século V a.C. e 2 depois de Cristo, chamado nabateus. E esses nabateus eles foram famosos como escribas, como engenheiros hidráulicos e como engenheiros de construção. Já falamos da rota do incenso da mirra. Os romanos chegaram lá, tomaram conta do pedaço. De certa maneira, impuseram, respeitaram a arquitetura. Aos poucos, o comércio terrestre foi mudando para um comércio marítimo, que era mais rápido, e com isso Petra foi. Carlos, você sumiu de novo. Opa! Aí, voltou. Vamos lá. O carro está sem som. Wagner, Está sem som, Carlos. o Carlos está com o microfone fechado. Carlos. Aí, agora está com o microfone Agora voltou. aberto. Isso. Em compensação, eu acho que eu fiquei parado na apresentação. Não. Você tem que voltar 2. 3. Isso. Aí. Teve terremotos no Aí. século 4 e 8. Os terremotos acabaram com o que restava de Petra. Petra ficou esquecida, né? A menos dos templários que fizeram alguma implementação. Até que em 1812 teve um cara genial que foi contratado para explorar o norte da África. E ele estudou, ele se converteu, ele foi fake, né? Se converteu em muçulmano, fingiu que era um muçulmano que queria oferecer um sacrifício a Arão. Diga-se de passagem, o túmulo de Arão fica perto de Petra, né? E aí ele conseguiu entrar na região com essa desculpa, e com isso daqui Petra ficou de novo revelada ao mundo, foi sendo explorada aos poucos, e está essa maravilha que a gente sabe hoje. Né? Foi em Petra que foi rodada Indiana Jones e a Última Cruzada. Teve Missão a Marte, alguns pedaços. Jogos também estão em Petra. E para os noveleiros da Globo, a novela Viver a Vida, né, dentro daquele parâmetro da Globo, de sempre levar seus artistas no começo das novelas para algum lugar interessante, né, para motivar, né, essa novela Viver a Vida se passou em Petra. Eu não me lembro dessa novela, mas também não sou muito noveleiro, não. Bom, esse seria o mapa de Petra. Esse mapa de Petra é assim. A gente entra mais ou menos nessa altura, né, paga, né? Logo de cara, existem alguns edifícios típicos, que seriam a Casa do Din e o Túmulo do Obelisco. A gente vai ver um pouco mais adiante.
e devagarzinho vai passando por um desfiladeiro que vai ficando cada vez mais estreito. E quando ele está praticamente fechando, né, tudo se abre e a gente vê um edifício majestoso que se chama Tesouro, que é exatamente onde o Indiana Jones fez aquela cena maravilhosa. A partir do Tesouro, aí começam algumas construções. Existe uma rua chamada Rua das Fachadas, e em volta dessas fachadas existem casas e túmulos. E os túmulos vão até um pouco mais adiante. Esses túmulos, em geral, refletem a realeza, provavelmente. Terminando essa parte, começa a parte que os romanos mais desenvolveram. Então, esse número 19 seria um cardo. Existem prédios famosos e conhecidos em volta, né? E o último deles, bem longe, e esse daí precisa ser super-homem para chegar lá, é o mosteiro. Okay? O túmulo de Arão fica nessa direção para o sul, e também não é para os fracos. E ao norte de Petra fica a pequena Petra, que muito provavelmente era a parte residencial da cidade. Então aqui era simplesmente uma parte, vamos dizer, funerária e comercial, até certo ponto, né? Porque o cardo ficava aí. Okay. Essas são algumas das visões de Petra, né? Essa é logo de entrada. Você tem, por onde você entra, tem um dique. Aqui é a casa do Jin. Jin é uma palavra de origem árabe, né, que significa gênio, né, ou espírito. Aqui no alto, aqui tem duas construções superpostas. A do alto é visível a inspiração egípcia, né, chama-se Túmulo do Obelisco. Nós estamos vendo algumas rochas com sua cor maravilhosa, mais maravilhosa ainda ao pôr do sol. Nós já estamos dentro do desfiladeiro, e mais imagens dentro do desfiladeiro com eventual canalização. A gente percorre esse desfiladeiro de 1,5 km, pode ser por carruagem. E os cavalos vão até um certo ponto, não vão até o fim. As carruagens vão até o tesouro. Bom, aí nós estamos chegando junto ao tesouro. Então passamos por construções, né, que chamam a atenção pelo insólito, a Pedra do Elefante. E é engraçado que, olhando para ela, antes de chegar nela, parece mais uma Pedra do Peixe, né? Existem soldados vestidos a caráter, a carruagem no desfiladeiro, a visão que se tem do tesouro a partir do finzinho do desfiladeiro, a patrulha, que volta e meia acontece alguma confusãozinha por aí, e o meu tesouro paquerando o guarda local. Sempre continuando mais para frente, então, eu deixei o tesouro para o fim, sendo bem claro, né? Mas eu estou andando para frente, sendo que boa parte disso nós não chegamos a ver. Nós ficamos limitados a meio-dia de visita. Então, o recomendado é um dia. E, se puder, até uma noite, porque ela abre à noite e você pode ver o tesouro à noite, que é uma forma diferente de apreciar. Bom, enfim. O que está representado com o número 8 é alguma fachada na Rua das Fachadas, né? E em volta dessa Rua das Fachadas existem artesãos que fazem esculturas de areia dentro de garrafas que são vendidas, né? E até faz pouco tinha um cara lá que era chamado de Picasso 2, pela facilidade e qualidade das esculturas de areia. Essa é uma outro exemplar da Rua das Fachadas. Aqui,
no 10 existem túmulos reais. Os túmulos reais, existem 4, um do lado do outro. Esse daqui seria o túmulo do palácio, que parece ter sido inspirado na casa de Nero em Roma. Na verdade, no início ele tinha 5 andares e hoje sobraram 2 e pouquinho. É incrível o que a erosão fez por aí, né? As poucas chuvas e as muitas inundações acabaram com Petra e só lugares mais protegidos sobreviveram. Por exemplo, o tesouro, né? O túmulo, existem túmulos que têm nomes específicos. O túmulo da urna, que virou uma igreja. O túmulo da seda. O túmulo da seda é o mais bonito porque ele é o mais colorido de todos. Eles têm faixas amarela, roxa, cinza, marrom, pela erosão do vento e da água, né? Existe um túmulo coríntio que chama atenção até hoje dos historiadores e dos curiosos pela falta de simetria. As construções dos nabateus, né, que é o povo que construiu toda essa beleza, são profundamente simétricas. E esse túmulo escapa dessa simetria tradicional. E o túmulo mais bonito e mais bem conservado é esse daqui, que é o túmulo de um ex-governador romano, mas que não fica junto dos outros 4 que nós acabamos de falar. Qual era o número? Bom, oi? Que número seria esse último aí? 16. Tá. Seria o túmulo do Sexto Florentino, né? Um governador romano. Esse 16, todos os números que estão aqui estão em relação Sim, a esse mapa, tá? certo, certo. Então, a hora que vocês forem para Petra, levem esse mapa aqui. E, por favor, não fiquem só meio-dia que nem eu, tá? Uhum. Fiquem o dia inteiro que tenho que explorá-la. Bom, os romanos chegaram, montaram um teatro romano. Ele tem o formato de um teatro romano, mas tem um jeitão de construir dos nabateus. Ele é escavado na rocha, né? Indo sempre mais adiante, a gente chega no Cardo Romano, 19. No 21 tem o Arco de Trajano. Trajano foi o cara associado com a destruição do Segundo Templo de Jerusalém, tá? Foi no governo dele. Ele foi um Opa, imperador romano muito importante. Carlo, Oi? o templo foi destruído por Tito na época do pai dele, do O Vespasiano. primeiro. Primeiro. O segundo, desculpa, eu falei templo, é cidade. Perdão. Ah, bom. Boa. Tá bom. Então, é verdade, o Vespasiano, né, foi um general romano que andou por Jerusalém. Ele ainda não era imperador. O Tito era filho dele, também não era imperador, e os dois ajudaram a destruir o templo, né? Aí, em 130, mais ou menos, o seu Trajano chega e dá o golpe de misericórdia. Inclusive, ele transforma Jerusalém numa cidade romana, com o nome de Aela Capitolina, né? Então, até isso tinha que sumir de Jerusalém. Ok. O número 43 ou 45, eu não estou vendo direito, é exatamente o grande 45 é o grande templo. É o que restou do grande templo, e embaixo dele passava, como é que fala? Um aqueduto, tá? Esse grande templo comportava até 600 pessoas. Logo abaixo, Kazarbint, é um 22, né? O nome é muito beduíno. Kazarbint el Faraón seria o Palácio da Filha do Faraó. Esses são nomes que a fantasia beduína deu para os lugares. Não necessariamente o faraó construiu um palácio para a filha, ok? Mas diz a lenda que o faraó teria prometido a filha para o primeiro cara que fizesse um projeto de irrigação maravilhoso para Petra. Ok, está valendo. Existe uma igreja bizantina com os mosaicos de sempre, né?
E o que o livro 501 Lugares que você não pode perder diz, você tem que ir para esse 26 chamado de mosteiro. Aldeir para os árabes, e esse mosteiro, ele foi chamado de mosteiro simplesmente porque dentro acharam cruzes esculpidas. Na verdade, existe um grande mistério sobre Petra. Por mais que se tenham achado até documentos sobre a vida em Petra, como é que era, até dentro dessa igreja bizantina, a vida em Petra permanece um mistério. Né? E, enfim, não se sabe exatamente se todos esses túmulos foram realmente para reis, se essas casas para as famílias, como é que elas eram divididas, se elas eram para os vivos ou para os mortos. Então, em alguns lugares falam, tem duas salas, uma para vivo, uma para morto. Em outros lugares dizem, tem 2 andares, um para vivo, outro para morto. Mas esse daqui seria uma cópia ampliada do tesouro. Ele é maior que o tesouro, é mais imperfeito do ponto de vista de construção, quer dizer, a perfeição arquitetônica é maior no tesouro, mas tem detalhes arquitetônicos fabulosos, né? Como, por Que número exemplo, esse seria? 26. Como, por exemplo, esse capitel, né? Com uma urna em cima, com esse detalhe. Ok? Vamos em frente. Chegamos no tesouro, da cereja do bolo. Então, essa seria a vista de frente para o tesouro. Né? Como todo lugar antigo, ele está engolindo um nível, ou seja, havia uma esplanada 6 metros mais abaixo, que ficou soterrada. Né? Ele tem 25 metros de largura, 39 metros de altura. Ele é menor que o palácio que nós vimos antes. A construção deve ter durado provavelmente 3 anos. Não se sabe para quem, mas deve ter sido certamente para o nobre. Está coberto com camada de estuque que, de certa maneira, impediu a deterioração. Foram encontradas em volta e no interior restos de incenso, ou seja, foi um local de peregrinação. Está muito evidente as referências à arquitetura egípcia e até as divindades egípcias, e não é improvável que arquitetos egípcios tenham vindo para Petra. Tá? Lembra que o Egito não é tão longe assim de Petra. Né? Diz mais uma lenda beduína que um faraó teria escondido um tesouro na urna. Então, essa urna tem sido bombardeada na esperança que o tesouro viesse para fora, mas não aconteceu absolutamente nada. Ele foi destruído? Foi destruído por iconoclastas, por inundações, mas foi menos que outros templos, porque ele está mais protegido da chuva e dos ventos, e inclusive acima dele foi encontrado um canal de drenagem. A figura principal, existem várias versões, a versão mais fácil é que ela seria Ísis, a deusa ao mesmo tempo a deusa da fertilidade e a protetora dos mortos para os egípcios. E a gente sabe que os nabateus tinham deuses próprios. Então, provavelmente, essa Ísis, ela foi nabateizada, né, como uma deusa local. Assim como o deus principal, o deus do Shara, que é representado aqui no alto, e que é personificado por uma águia. Na base, os gêmeos, né, Castor e Pólux, que são símbolos da esperança, redenção e imortalidade. No interior, uma câmara com 12 metros quadrados, com um santuário, com detalhes arquitetônicos incríveis, né? Esse daqui seria exatamente esse. Esse capital eu não consegui achar correspondência, mas se não for daqui, é da região. E ele é tipicamente um exemplo da arte nabateia, no sentido que ele é côncavo, né?
e muitas vezes em cima desse côncavo se apoiam figuras. Por exemplo, até leões alados que com o tempo foram destruídos em outros lugares da região. O mais impressionante de tudo para mim é que o interior e o exterior do tesouro foram esculpidos de cima para baixo. Isso fica claro nessa figura daqui, né? Se a gente ampliar essa figura, a gente vai ver que no andar de cima, a parte de cima está completa e a parte de baixo ainda está por fazer. O que é lógico do ponto de vista de construção, mas que para mim foi uma baita novidade. Eu queria terminar falando duas frases do nosso amigo Lawrence da Arábia, que estão no livro dele. A primeira: todos os homens sonham, mas não da mesma maneira. Aqueles que sonham à noite, nos poeirentos recessos da mente, acordam pela manhã e descobrem que sonharam em vão. Mas aqueles que sonham durante o dia são homens perigosos, porque poderão viver os sonhos com os olhos abertos e torná-los realidade. Uma outra frase do Lawrence da Arábia é a seguinte: Petra é o lugar mais lindo da Terra, não pelas suas ruínas, mas pelas cores das rochas, todas vermelhas e pretas, com faixas verdes e azuis, pelas formas das suas pedras e pináculos, vamos dizer, e pela fantástica garganta na qual escorre a água. Em cima dessa paisagem, eu já li uma série infinita de descrições, mas que não dão uma ideia próxima da realidade. E eu estou seguro que eu também não vou conseguir transmitir isso para vocês. Mas quando você... desculpe, então você não saberá nunca o que é a realidade de Petra, a não ser que você venha pessoalmente. E aí, pessoal, acabou. Então, temos aqui o tesouro de Petra, temos aqui o local de nascimento de Cristo, temos aqui os... Perdão. Os nossos amigos de Safed, que por um motivo muito estranho para mim, não está no patrimônio da Unesco. Se tem uma cidade que mereceria, para o meu gosto, estar no patrimônio da Unesco, é Safed. A sarça ardente com que Deus falou para Moisés, vai para o Egito, né? E o magnífico túnel dos Cruzados de Acre, que dá uma ideia muito boa de tudo isso, né? E minha mensagem final, que eu espero que esteja correta, mas que significa muito obrigado. Até logo. Valeu, gente. Obrigado! Muito Maravilha, bom. maravilha. Muito bem. Nossa, que demais, Muito cara. bom. Foi uma viagem mesmo. Viagem, né? Viajamos Deixa- com você mesmo. Viajamos Carlos, juntos. Carlos, para de fazer o compartilhamento para a gente se ver. Sim, desculpe. É que eu estou emocionado. Ótimo. Aí. Parabéns. Muito Parabéns. bom. Excelente. Fantástico. Excelente. De novo, Parabéns, excelente. Carlos. Legal. Todas Muito Uma bom. delícia. maravilhosas. Obrigado, Satoshi. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Valeu, gente. Parabéns. Obrigado pela paciência. Foi Foi ótimo. muito bom. Foi um prazer. Prazer. Foi mesmo. Aliás, Para não mim foi foi um novidade prazer. nenhuma. Para Para mim foi um tutar. prazer preparar tudo isso, embora tenha sido doído, né? É aquele Nenhuma prazer que dói. novidade, porque o Carlos sempre faz boas apresentações, né? Sempre. Você sabe, Tuta, que eu não te mencionei no obrigado, mas eu fico pensando, se tem uma pessoa que eu gostaria de fazer uma parceria, é você. Não sei para quê. Não sei para quê, mas Então, tá quem no sabe? prelo. Tá no prelo. Ótimo. Caramba, Olha, no meu lado, viu? Muito obrigada, viu, pelo agradecimento. Você maravilhoso. merece, mulher. Amigão. Olha, Carlos, eu me lembro que você falou que Jerusalém merecia uma apresentação específica. Verdade. Eu não falei. esqueci, tá?
Então, nós precisamos marcar. Eu acho, Segundo gente, semestre, ó. sim, segundo semestre, sem dúvida. Mas eu acho que tem gente mais qualificada. Tem gente bem Não. mais qualificada do que eu, tá? Carlos, Sendo- você começa, depois o pessoal continua. Eu vou terminar logo, porque eu sou muito finito para isso, tá? Mas, na verdade, Jerusalém a gente visitou durante um dia e meio. E a boa parte dessa visita foi concentrada no que eu apresentei hoje para vocês. Claro que faltaram as fotos, mas essa cidade velha é tudo de bom, né? E passear pela Via Dolorosa, agora recheada de comércio, vendo de vez em quando alguma menção, né, porque pode ter acontecido naquela época, né? Por exemplo, aqui é o lugar aqui está o homem, Ecce Homo, né? Essa aqui é uma igreja onde Jesus foi coroado de espinhos e assim por diante. Faz sentido, mas existe tanto comércio em volta que tira toda a poesia, né? E se você entra no Santo Sepulcro, como eu entrei, e isso mesma coisa também em Belém, você tem a mesma sensação que provavelmente vocês já tiveram em Roma, quando vocês foram visitar a Capela Sistina, andando, né, E a aquela passos enxurrada. pequenos, com aquela enxurrada de gente na frente e atrás. É exatamente a mesma coisa, e essas coisas daí tiram um pouco uma poesia de um lugar que seria maravilhoso, né? Maravilha. Muito bom. Muito bom. É Obrigada. incrível, né? A sensação que a gente fica no final, né? Uma sensação de leveza, né? Muito legal. A Ok, gente gente. viajou com você mesmo. Obrigado. Viajamos com você. Ninguém está querendo sair, mas tudo bem. Que viagem. Tá Eu ia convidando, sonhando. Então, você Ok. termina em alfa. É isso mesmo, foi em alfa. Ok, gente. Tchau, Ok. boa noite. Até Tchau, terça. até terça-feira. Até terça. Posta os Obrigado links, você. Wagner. Vou passar. Tá bom. Tranquilo. E, Carlos, preciso da primeira apresentação enxuta para passar Eu te para o mandei. pessoal. A primeira? Eu te mandei tudo pelo. Você mandou a segunda e a transfer terceira agora. Hoje, isso. Eu te mandei Hoje. E a primeira? A primeira na terça, eu te mandei. Se você entrar Tá. no transfer, você Tá deve bom, achar. ok. Se Tá não bom, tiver, ok. reclama que eu te mando de Não, novo. tá ok. Então eu tenho, Tá? não, sem problema, tá. Beleza. Continuamos. Tchau, amigos. eu vou colocar Tchau. tudo aí para vocês. Bom. Tchau. Até. Boa Tchau, noite, gente. Carlos. Tchau, Boa noite, obrigada. Wagner. Obrigado a vocês. Muito Obrigada. obrigado. Bom. Obrigada. Mais tchau. uma nota 11. Nota 11, mais uma. Muito bom. Tchau, gente. Até. Tchau. Boa noite para todos. Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite.